pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, a essa nossa aula, para tratarmos especificamente do julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Betti, sou professor de Direito Administrativo, procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do estado de São Paulo, autor deste manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, pessoal. Pois muito bem, meus amigos, nós estamos aqui para te explicar como o Supremo Tribunal Federal se posicionou acerca da responsabilidade da administração por acerca da responsabilidade da administração pelos encargos trabalhistas. E aí, pessoal, o que nós vamos enfrentar é o informativo 1165 do Supremo. Nós vamos enfrentar o RE 1298647 vindo de São Paulo, perfeito? Vamos enfrentar o voto vencedor e enfrentar a tese fixada pelo Supremo, que fatalmente estará na sua prova objetiva, na sua prova discursiva, na sua prova oral. Pessoal, o STF, a relatoria do ministro Nunes Marques, ao enfrentar o tema, ele volta em dois precedentes vinculantes que o Supremo já se posicionou anteriormente sobre esse tema. O ministro Nunes Marques enfrenta a ABC 16 e um outro RE, o RE 760931, incluindo aqui, olha, um embargos de declaração enfrentado aqui também neste RE. Pessoal, na ADC 16, o Supremo declarou a constitucionalidade lá do artigo 71, parágrafo 1º, lá da Lei 8666 de 93, que falava exatamente que não se transfere para a administração, dentre outros encargos, os encargos trabalhistas. O Supremo disse, esse artigo 71, parágrafo 1º, é constitucional. E nesta ADC, o Supremo ainda deixou pacificado que a inadimplência da contratada não transfere automaticamente ao poder público a responsabilidade pelos encargos trabalhistas. A administração licita, contrata uma empresa, essa empresa contrata funcionários, tem os seus funcionários. A inadimplência dessa contratada não transfere automaticamente a responsabilidade pelos encargos trabalhistas ao poder público. O Supremo fixou isso na ADC 16. Também na ADC 16, o Supremo disse, olha, essa responsabilidade que não se transfere de maneira automática também não é uma responsabilidade objetiva. Se o poder público, quando o poder público tiver responsabilidade pelos encargos trabalhistas, essa responsabilidade não é objetiva. Na ADC 16, foi o momento em que o Supremo fixou a necessidade da comprovação da culpa in vigilando ou ainda da culpa in eligendo, da culpa em vigilando ou da culpa em eligendo. Ou seja, se precisa a demonstração da culpa, essa responsabilidade
passa a ser uma responsabilidade subjetiva. Bom, posteriormente veio o RE 760931, em que o Supremo reafirma a responsabilidade subjetiva da administração, exigindo a prova de culpa, e o Supremo, neste RE, diz que o mero inadimplemento não gera responsabilidade subsidiária do Estado. E lá nos embargos de declaração, o Supremo reafirma a necessidade da culpa vigilando e da culpa ineligendo. Maravilha. Então o ministro Nunes Marques traz esses precedentes anteriores do Supremo para chegar à conclusão que ele vai chegar neste julgado que nós estamos enfrentando. Bom, no voto ainda, o ministro Nunes Marques traz uma divergência existente na jurisprudência. Que divergência? Se a culpa da administração, a culpa em vigilando, a culpa em eligendo, seria presumida ou não. E aí o ministro Nunes Marques reconhece que parte da jurisprudência entende que a simples falta de comprovação da fiscalização pela administração permitiria presumir a culpa. Uma parte da jurisprudência permite a culpa presumida. Não houve comprovação da fiscalização, a administração teria responsabilidade, haveria responsabilidade subsidiária. Por outro lado, outros precedentes exigem a prova positiva da culpa do ente público, rechaçando a ideia da inversão do ônus de prova. Porque, veja, se eu digo que a culpa é presumida, caberia à administração provar que ela não incorreu em culpa. Então, os outros precedentes falam, não, eu não posso aceitar a presunção da culpa. É necessária a demonstração da prova positiva da culpa, afastando-se a ideia de inversão do ônus, afastando-se a ideia de que a administração teria que provar que não incorreu em culpa. E aí o ministro aproveita e critica essa ideia de culpa presumida. Ele recusa a inversão do ônus de prova, pessoal, passando primeiro lá na temática do ato administrativo, com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Os atos produzidos pela administração se presumem legítimos. E o ministro ainda vai dizer que a culpa presumida feriria precedentes do STF, feriria a ADC 16 e o RS 760931. Então ele afasta e critica a ideia da culpa presumida nos precedentes que existem em tribunais. Perfeito? De modo que, para concluir o seu julgamento, o ministro Nunes Marques propõe a tese que é afixada pelo Supremo. Esta, primeiro item, o ministro vai propor e o Supremo vai concordar. Não há responsabilidade subsidiária da administração por encargos trabalhistas geradas pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. Ou seja, acabou a ideia da culpa presumida. Acabou a ideia de que cabe à administração provar que não incorreu em culpa, porque não haverá responsabilidade da administração amparada exclusivamente nessa premissa de inversão do ônus de prova.
é imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Então, nessa ideia, o ministro Nunes Marques deixa muito claro que cabe ao autor da ação o ônus de prova sobre eventual conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidos aos terceirizados da empresa contratada. Perfeito? É preciso demonstrar a culpa em eligendo ou a culpa em vigilando, e que a responsabilidade do poder público não seria uma responsabilidade automática. Perfeito? A omissão na fiscalização por parte do poder público só vai gerar responsabilidade se essa omissão na fiscalização for comprovada. Esse é o item 1. No item 2, o Supremo vem e diz: haverá comportamento negligente quando a administração permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, MP, Defensoria Pública ou outro meio idôneo, pessoal. Então é muito importante que, para que o poder público tenha responsabilidade, haja uma notificação formal do inadimplemento por sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública, qualquer outro órgão, e, mesmo com a notificação, o poder público permaneça inerte. Ainda vem o STF, no item 3, e diz o seguinte: constitui responsabilidade da administração garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Responsabilidade da administração garantir essas condições de segurança, higiene e salubridade. Aí, no item 4, para afastar a responsabilidade da administração, o ministro Nunes Marques propõe o seguinte: olha, a administração deve exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados. E importantíssimo, item 2, adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, parágrafo 3º, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Esse artigo 21, parágrafo 3º, que inclusive eu trago para você, vou te mostrar, é um dispositivo que materializa jurisprudência e entendimento do Tribunal de Contas da União acerca dessas situações, acerca da responsabilidade da administração, de medidas que a administração deve tomar para afastar a sua responsabilidade subsidiária. O artigo 121, parágrafo 3º diz, olha, nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração poderá, entre outras medidas, veja pessoal, adotar essas medidas cautelares, como exigir caução, fiança bancária, seguro-garantia para verbas rescisórias inadimplidas, condicionar o pagamento à comprovação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato, como é o caso. Veja,
efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Inclusive, esses valores são considerados absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 121, parágrafo 4º. Veja, no caso de inadimplemento, a administração pode efetuar o pagamento direto das verbas trabalhistas, que são deduzidos de eventual pagamento devido ao contratado, e estabelecer que o valor destinado às férias, 13º, ausências legais e às verbas rescisórias do empregado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. Pois, pessoal, pode esperar, esse julgado fatalmente estará na sua prova. Nós estamos aqui 15, 16, 17 minutos, que fatalmente é uma questão objetiva da sua prova, e se for uma questão objetiva, muito tranquilo, mas é certamente uma questão discursiva da sua prova. Pode ter certeza que com esse intervalo de tempo a gente matou aqui as nossas questões, perfeito? E aí, pessoal, eu aproveito esse momento para te apresentar o meu módulo de Direito Administrativo, um módulo completo, interativo e dinâmico. Por que interativo? Porque a gente mantém contato o tempo inteiro. Dinâmico por quê? Porque as aulas são todas atualizadas. Teve julgado importante, teve mudança legislativa, as aulas são completamente atualizadas, então você não vai pegar curso defasado. E mais do que isso, veja, você terá também acesso ao curso pelo prazo de 1 ano, com direito a todas as atualizações legais e doutrinárias. Então, eu sempre gravo, por exemplo, mudanças legislativas, posicionamentos doutrinários importantes, gravo trimestralmente informativos e você terá acesso dentro deste período de 1 ano, e o curso conta com transcrições impecáveis das aulas. Acredite, é um grande diferencial, os alunos adoram. Pessoal, e aí o bônus imperdível, eu não perderia essa promoção. Quem se matricular ganhará o meu Manual de Direito Administrativo, a versão física, a 2ª edição. Esta versão aqui, ó, chegará na sua casa, totalmente atualizado, totalmente de acordo com as provas e hoje muito bem aceito pelos nossos alunos. Muito mesmo, pessoal. Você vai ganhar esse manual. E aí, Bruno, qual é o preço, né? Qual é a facada que você vai me dar? Eu vou te dizer o seguinte, o investimento que você vai fazer o curso está com 30% de desconto. Para você se matricular agora, veja, vai sair de R$ 1.207 o valor cheio, por 12 vezes de R$ 741, sem juros, ou R$ 844,90 à vista. Esse valor à vista, ou 12 vezes de R$ 741, que é exatamente R$ 844,90 dividido por 12, sem juros, sem pegadinha. Só para te mostrar, pessoal, como o preço tá bacana. Olha só o que eu trouxe para você aqui, olha. O preço integral do curso, R$ 1.207. O preço do meu manual, R$ 285. Total, daria R$ 1.492. Olha o que vai acontecer. O preço integral não existe, o manual você vai ganhar. Preço promocional, R$ 844,90 o manual. O manual sai gratuito para você, pelo preço de R$ 844,90. Pessoal, muito bom o preço. O curso é excelente. Eu te asseguro, você não vai se arrepender de fazer esse curso. Uma coisa que eu te garanto, não há arrependimento. Não há um aluno que tenha me dito que se arrependeu. Bruno, eu quero fazer. Aqui, pessoal, joga aí o QR Code para você
fazer esse curso e ganhar esta promoção. 30% de desconto, mais o manual versão física, exatamente isso, chegando direto na sua casa, a segunda edição. Tá aqui, olha, o QR Code. Se você não conseguiu acessar pelo QR Code, pode me mandar uma mensagem no Instagram. Vai ser um prazer, eu te remeto o link. Pessoal, aproveite. Vai expirar esse link breve, rápido. Então, é manual e curso completo com 30% de desconto. É muito boa a promoção. Perfeito? Obrigado, meus amigos. Cuidado, esse julgado estará na sua prova. Grande abraço. Tchau, tchau.